Tem uma discussão muito recente na internet e muito engraçada. Inclusive, as mulheres adotaram esse discurso e estão infernizando a cabeça dos homens. E a questão é: o tamanho, o tamanho do membro do homem importa ou não importa? É isso que nós vamos discutir nesse vídeo. Nesse vídeo não tem referências biográficas, não tem dados estatísticos, mas tem percepção, tem discernimento e tem experiência de vida para falar sobre isso e para desmistificar certos conceitos, e vamos fazer algumas ponderações sobre esse tema. Então o assunto é esse: o tamanho do membro do homem realmente importa ou não importa? Né? O que você acha? E desde já eu peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem, acionarem o sininho. Eu sei que a maioria das pessoas que assiste o vídeo não é inscrita, mas isso é importante para as métricas e para o crescimento do canal, para que a própria plataforma possa distribuir esses vídeos para mais pessoas e para que também eu me sinta motivado a sair de uma caixinha muito específica, de um nicho muito específico, e possa ampliar as discussões, apresentar em alguns vídeos autores acadêmicos, em outros vídeos a gente fica nos ensaios teóricos, nas conversas mais abstratas, e em outros vídeos a gente conversa mais. Então vamos fazendo essa nuance, essa variação, até porque não dá para fazer, não dá para transformar tudo em pesquisa acadêmica, e muitas vezes a gente fica às vezes um pouco na teoria e na especulação, porque a internet é muito rápida. Então não dá para você fazer uma pesquisa, fazer um artigo, coisa que você levaria 1 ano, 2 anos para fazer, e você às vezes precisa fazer mais de um vídeo por dia. Então não dá, mas o que dá a gente faz. Então vamos ao assunto. O tamanho importa. Eu já vi até muitas mulheres falando sobre isso, muitas atrizes famosas, né, em vários podcasts falando sobre essa questão de que eu vi um programa, o último programa que eu lembro é daquela que tem um filho com o Mick Jagger. Esqueci o nome, eu sei o nome dela, mas agora me fugiu o nome. Mas ela tem um filho, é apresentadora, ela tem um filho com o cantor Mick Jagger. Enfim, é a Mariana Ximenes. Mariana Ximenes. Ela falando, comentando que hoje em dia ela acha que o tamanho do instrumento dos homens está muito pequenininho. E eu vi outras comentando também. O que eu acho disso? Eu acho o seguinte: isso sempre foi uma preocupação do homem. O homem sempre se preocupou com o tamanho do seu membro e sempre achou que o seu membro poderia ser um pouco maior. Isso era uma preocupação masculina. E agora, como com o advento da internet, da comunicação, as mulheres acabaram captando essa ideia e usam esse argumento porque isso é o ponto fraco. Porque elas descobriram que esse é o ponto fraco dos homens, é o tamanho do membro. Mas não é só isso. Existe também uma questão da hiper. Não vou falar mulher rodada, eu vou falar uma mulher hiper experiente, uma mulher extremamente experiente que tem centenas de parceiros, que hoje em dia é muito possível e muito viável graças aos avanços da internet, da comunicação, dos aplicativos de namoro e da própria capacidade biológica da mulher, porque a mulher ela tem essa condição. Ela pode ter centenas de relações por semana, enquanto o homem, por uma questão biológica, por uma limitação biológica, ele não pode ter tantas relações. Então, isso levado a efeito, as últimas consequências, é claro que as, nem todas as mulheres não são assim, em geral, isso é uma parte delas. Isso provoca uma dessensibilização, uma, um excesso de parceiros e uma prática muito grande de relações sexuais leva a pessoa a ficar desensibilizada. É como você está submetido a uma situação, mal comparando, tá?
uma situação de violência, você vê muita violência, violência física, psicológica, ou uma situação de guerra, e o pessoal fala do olhar das mil rolas, que é basicamente a mulher dessensibilizada, a mulher que não tem mais a questão da sensibilidade, da intimidade, tudo. Isso aqui é um guarda-chuva. Vou ajustar aqui a câmera. Tudo acontece quando você está no terreno, né? Então, há realmente essa questão da dessensibilização, em que, inclusive, algumas delas, né, usam brinquedinhos maiores, de tamanho maior, aquilo vai dessensibilizando o canal vaginal e a mulher vai realmente dilatando, porque a vagina é um músculo, e também a questão do excesso de parceiros, múltiplos parceiros, eu não sei, eu também não tenho aqui condições de dizer o que é excesso, o que não é, o que são muitos parceiros, o que são poucos parceiros. A gente vai aqui no campo da especulação, mas isso me parece, essas duas questões, a questão de ferir, de tocar na ferida do ego masculino, porque elas perceberam que o homem se importa com isso, e elas não se importavam até bem pouco tempo atrás, ou não se importam, mas elas usam isso como chacota, forma de envergonhar o homem para ferir mesmo a autoestima do homem no seu ponto mais sensível, que é, é a expressão da sua masculinidade, de uma forma mais fálica, vamos dizer assim. É o símbolo fálico da masculinidade, em que nós temos, inclusive, tudo isso replicado, né? Prédios, foguetes, obeliscos, tudo é a representação do órgão genital masculino, é a expressão da potência masculina, é o falo. Então, é uma questão muito sensível para o homem e é uma expressão de poder, né? O falo não está diretamente relacionado ao pênis, mas está subjetivamente relacionado. É tanto que eu me lembrei agora, eu tinha um colega, eu fiz música, sou formado em música também. Eu comecei na UES, Universidade Estadual do Ceará, e terminei na UNB, Universidade de Brasília. E nos tempos da UES, eu tinha um colega que tocava sax, né? E ele ganhava a maioria das meninas. Ele, toda vez que fazia um show, ele saía com a garota diferente. Ele é um cara até bonito, né? Um cara até simpático, mas assim, era um cara mediano. Mas o que bugava a cabeça da mulherada era a questão de tocar o sax, que é um instrumento sexy, né? Um instrumento que é fálico. Ele está segurando aquilo ali. Isso funciona com a guitarra também. A guitarra como um instrumento também fálico. Enfim, com essa conversa eu apenas quero falar do falo, da representação sexual masculina por meio do pênis, é um símbolo peniano. Enfim, vamos voltar aqui para o foco do vídeo, né? Não é nem a questão do falo que eu quero falar. Eu quero falar com relação a essa questão do tamanho do instrumento masculino, do órgão sexual masculino, que elas estão na internet escancarando isso, né? Colocando como se fosse muito bonito dizer que os pintos estão diminuindo, não são mais do tamanho que elas querem. Por um lado, eu acredito que a maioria dos discursos seja por conta da dessensibilização. Como há uma hiperatividade sexual feminina de algumas mulheres, há essa dessensibilização, que não é uma coisa permanente, é uma coisa temporária, e que a mulher, naturalmente, ela é programada para se adaptar ao jeito, ao estilo, ao tamanho do pênis do marido, ao jeito do marido, ela é programada para isso. Mas como algumas mulheres estão com múltiplos parceiros, ela não tem mais aquele porto seguro, não tem mais aquele homem para chamar de seu, para se adaptar àquele homem, e então isso está gerando, na minha opinião, tá, uma insegurança e uma questão muito forte de comparar
um homem com outro, mas na verdade isso para mim é uma perda de rumo, porque há essa sensibilização. Teve um outro comentarista, eu acho que foi o Renato Trezoitão, que comentou sobre isso, né? Não é a questão do tamanho do membro do homem que está diminuindo, o que está aumentando é a dilatação da vagina da mulher, e que é o que eu falo com a questão da dessensibilização, mas isso muda com o tempo. A mulher pode voltar a ser mais sensível, a ter uma vagina mais sensível para acomodar um pênis normal. E isso é uma questão de você se aquietar com um homem só ou com menos parceiros, vamos dizer assim. E porque a vagina é um músculo, ela é elástica, ela é adaptável e ela se conforma de acordo com a necessidade. Então, para responder a pergunta se o tamanho importa, eu acredito que não importa. Isso é uma preocupação exclusivamente masculina por conta da questão do falo, do símbolo fálico para o homem, que é uma expressão do poder masculino. Isso é uma questão mais masculina do que feminina. As mulheres estão adotando esse discurso por um lado, para atingir o homem, para uma forma de ferir o ego masculino, e também, por outro lado, acredito que seja uma questão de dessensibilização feminina do órgão genital feminino por conta de uma hiperatividade sexual de algumas, tá? Só uma parte, não estou aqui dizendo que todas são assim, muito pelo contrário, as pessoas são individuais, são únicas, cada pessoa tem a sua história e que merece ser considerada, né, e vista antes de se tomar qualquer conclusão precipitada. Então são essas duas razões. Não importa, porque é uma discussão masculina, e por outro lado, você pode ter uma mulher que está dessensibilizada, que está sem referência e sem um homem para chamar de seu, com vários, e ela fica nesse processo comparativo e ela não sabe, assim, na cabeça dela, isso dá uma confusão. É isso, gente, um abraço, até nosso próximo vídeo, tchau, tchau.